Transformadores. Como funciona? Eles são formados por bobinas, enrolamentos de cobre em torno de um núcleo de material ferromagnético, têm as espiras do primário e do secundário, de forma que a energia é convertida, dependendo do número de espiras, de acordo com a lei de Faraday. Por que utilizar os transformadores? Em geral, são utilizados como elevadores ou abaixadores de tensão, dependendo do número de espiras. A energia elétrica vai para as cidades através das linhas e torres de transmissão de alta tensão, que levam a energia por longas distâncias. Quando a eletricidade chega às cidades, ela passa pelos transformadores de tensão nas subestações, que diminuem a voltagem para a distribuição em residências e indústrias. As desvantagens do transformador a seco em relação ao trafo a óleo. O custo é de 30% a 60% mais caro. Porém, os transformadores a seco têm custo de manutenção reduzido em relação a seus equivalentes a óleo. Limitação da tecnologia de produção, que só permite que sejam fabricados transformadores de até 36 kV, isso em todo o mundo. Em indústrias consideradas sujas, como siderúrgicas, mineradoras e produtoras de ferro-ligas, requer acomodação em uma caixa. As vantagens dos transformadores a seco. Pouca manutenção. Somente se resume em verificações preventivas periódicas a cada 6 meses, por exemplo, inspeção visual, retirada de pó, limpeza geral, limpeza das entradas e saídas de ar de refrigeração, verificação do circuito de proteção, quando existir, verificação da pressão dos contatos dos terminais, de entrada e saída de tensão e sistema de comutação, medição com megômetro, medidor de resistência e mega. As principais vantagens dos transformadores a seco em relação ao trafo a óleo. Excelente relação custo-benefício. Segurança, sem risco de explosão, e tão logo seja suprida a fonte de calor, a resina não propaga fogo e comporta propriedade de autoextinção. Ecologicamente correto, não contamina o meio ambiente e não libera gases tóxicos. Custos de manutenção e instalação minimizados. Construção simples, sem obra civil, parede corta-fogo e poço de recolhimento de óleo, e com possibilidade de instalação junto ao centro de carga. Otimização de espaço. Dimensões reduzidas. Na área ocupada por um transformador a óleo, pode ser colocado um seco com o dobro da potência. Ganho significativo na negociação do prêmio com seguradoras. A existência de transformadores potencialmente causadores de incêndios eleva muito os valores cobrados. Algumas desvantagens do trafo a óleo. Instalação. Custo de construção de parede contra fogo. Risco: explosão. Custo de manutenção. Meio ambiente. Óleos minerais de trafos, tóxicos com possibilidade de serem dispersados no meio ambiente. Alguns óleos minerais estão sendo substituídos por óleo vegetal. Empresas interessadas em demonstrar desenvolvimento sustentável investem milhões na substituição desses equipamentos, visando preservar a natureza e melhorar a qualidade de vida. Transformadores a óleo. Instalação. Em piso, verificar o adequado nivelamento e a resistência das fundações sobre as quais serão instalados. Espaçamento mínimo de 70 cm entre transformadores e entre eixos e paredes ou muros, proporcionando facilidade de ventilação. Características do óleo isolante em operação. Rigidez dielétrica, maior ou igual a 25 kV. Aparência, claro, isento de materiais em suspensão. Teor de água, menor ou igual a 40 ppm. Imerso em líquido isolante. Manutenção periódica, exame de carga. Manutenção semestral. Verificação do nível do líquido isolante.
análise do líquido isolante, exames de isoladores, exame de estanqueidade, exame do termômetro, exame do respirador, análise do gás, ligações à terra, proteção contra sobretensões e sobrecarga. O óleo isolante tem a finalidade de ser o agente de transferência de calor dissipado pelos enrolamentos. Para atender sua dupla função de dielétrico e dissipador de calor, é preciso ter duas características básicas: rigidez dielétrica, para suportar as altas tensões, e boa resistência à oxidação. Tipos de defeitos dos transformadores a óleo: deslocamento dos bobinados, desgaste de isolação, folga no bobinado, corrosão da superfície dos contatos, descargas internas. Tipos de óleo isolante: óleo mineral, fluidos especiais, óleo silicone, óleo vegetal, biodegradável, fluido R-Temp. Veremos agora o processo de montagem dos transformadores a óleo e a seco. Conclusão: o transformador, apesar de aparente simplicidade de construção e utilização, um olhar mais de perto em seus detalhes e para aqueles que serão responsáveis por seu dimensionamento ou manutenção, existe grande complexidade. Os produtos e grande parte dos serviços, rural ou urbanos, dependem do transformador. Assim, a importância de manter esse equipamento funcionando corretamente. No dimensionamento de um transformador, no projeto da planta industrial, deve-se considerar, além do desempenho elétrico, custo-benefício, os efeitos potenciais de seus componentes no meio ambiente.